horas. Traga então os mantimentos, você que pegou a fichinha, pegou lá o cartãozinho, para que nós possamos montar então as cestas de alimentos, e vamos estar atendendo famílias carentes lá em Barra do São Francisco, projeto missionário da nossa juventude, em parceria com a Primeira Igreja Batista em Barra de São Francisco. Quero nesse instante também convidar aqui 2 visitantes ilustres que estão conosco nesta manhã, e virão acompanhados de seus familiares: a Lara Vasconcelos Gremlich, filha do Bruno da Silva e da Maiara Vasconcelos, que será apresentada ao Senhor nesta manhã. Quero convidar a família, os parentes e amigos a virem aqui à frente ao púlpito para a apresentação das crianças. Podem vir. E também nós temos também a Pedro das Neves Cristo, filho de Vinícius e de Caroline, será apresentado hoje também. O Pedro também será apresentado nesta manhã. Quero convidar os parentes, os familiares também estarem conosco nesta hora. Tragam aqui o Pedro, traga também aqui a Lara para estar conosco nesta manhã. Vamos apresentá-las ao Senhor. O pastor Judson está presente, pastor de Rosângela, cuidar o pastor Judson de Rosângela. Quero convidar também aqui o Elias e a Tânia. A Tânia está aí, Elias? A Tânia está aí? Então, Elias e a Tânia também, para nós fazermos a entrega dos certificados e da Bíblia também. Todos os familiares podem vir aqui à frente, gente. Vamos bater foto, vem para cá. Familiares, convidados, né? Se houver alguém da vizinho, vem para cá, gente. Vamos bater foto aqui também. Vamos passar esse tempo de dedicação ao Senhor das crianças. A palavra do Senhor nos diz que Maria e José levaram Jesus para serem apresentados ao Senhor, e foi consagrado ao Senhor nosso Deus. E a nossa igreja, ela realiza então sim esse momento de consagração, dedicação das famílias, e agradecemos o privilégio ao ceder para nós Mariudinho, mais uma netinha. Parabéns, gente, parabéns por mais uma criança que vem ao mundo para adorar o Senhor e glorificar o nome dele também. Peço à igreja que se coloque de pé para nós possamos orar em oração de consagração ao Senhor das 2 crianças. Pastor Judson vai estar orando. Vem cá, pastor Judson. É o Pedro e a Lara. Pedro e a Lara. Dá uma palavra à família, à igreja, e ore ao Senhor. Cadê o Pedro? E a Lara? Aqui? Você é irmã da Lara? É? Annelise. Você é aniversariante, né? Então tá. Lara e Pedro. Pedro está dormindo, está relaxando, né? Bênçãos de Deus, presente de Deus, herança de Deus. A gente não sabe quais são os projetos de Deus para a vida de cada um deles, o que eles serão daqui a alguns anos, o que eles estarão fazendo daqui a alguns anos. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que Deus tem planos excelentes para a vida do Pedro e para a vida da Lara, e os planos de Deus nunca falham. Nós sabemos que Deus projetou algo tremendo e maravilhoso para a vida do Pedro e para a vida da Lara. Sob a responsabilidade dos pais estão a criação, o cuidado, o ensino, a educação nos caminhos em que eles devem andar. E a nossa oração é que Deus dê sabedoria aos pais, que Deus dê direção a cada um de vocês, para que o Pedro e a Lara, quando estiverem adultos, olhem para trás, olhem para o exemplo dos seus pais e possam dizer: nós fomos bem instruídos, nós somos bem educados para servir ao Deus que nos criou, que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O Pedro e a Lara são imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus por isso. E a nossa oração é que essas crianças sirvam para servir ao Senhor enquanto elas existirem.
Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida de cada uma dessas crianças. Pai, obrigado, Deus, porque mesmo sendo quem somos e merecedores das Tuas bênçãos, da Tua graça, o Senhor tem nos agraciado de tal maneira que nós não merecemos, Senhor. Nós não compreendemos muitas vezes. E ao olhar o Pedro e a Lara e perceber o Teu amor, ó Deus, a Tua graça, o Teu cuidado, Senhor, nós pedimos ao Senhor que a Tua mão esteja, ó Deus, conduzindo os seus pais na criação, esteja conduzindo os seus pais, ó Deus, no cuidado para com eles, mostrando-lhes, ó Deus, quem és Tu e o que Tu queres para eles, e que ao crescerem, ó Deus, e enquanto crescerem, possam exalar, ó Deus, a Tua presença em suas vidas, possam externar a tantos quantos com eles estiverem, o cheiro agradável da Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos pelo Pedro e pela Lara neste momento, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, hoje e para sempre, amém, amém. Que Deus os abençoe. Nós vamos entregar uma Bíblia e um certificado. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de todos os familiares, né? A Lara é netinha do Amarildo, rapaz, e a Madá está ali também, ó. Louvado seja o nosso Deus. As famílias podem descer. Tinha algum vídeo aí? Não, né, Mayara? Para poder passar? Não, tá certinho, né? Tá jóia. Queridos, vamos dar continuidade ao culto dessa manhã, também através das músicas que serão apresentadas pelas nossas crianças. Os pai parazes e as mãe parazes fiquem apostas para as fotografias que vão acontecer nesse momento do musical. Louvado seja o nosso Deus. Oi, bom dia.
Vamos ouvir uma história muito especial, a história da verdadeira Páscoa. Jesus juntou todos os seus amigos, os seus discípulos, e foi até Jerusalém para poder comemorar a Páscoa. A Páscoa era uma festa para lembrar, uma festa para não esquecer da libertação do cativeiro lá no Egito, lá de Faraó. Então eles se reuniam para fazer uma refeição, e nessa refeição era servido um cordeiro, ervas amargas, pão e vinho. E eles se reuniram para fazer essa refeição. Mas Jesus disse que aquela Páscoa seria diferente. Naquela Páscoa, dali para frente, o pão e o vinho seriam a lembrança de Jesus. Todas as vezes que eles comessem do pão e bebessem do vinho, eles iriam lembrar de Jesus, que Jesus ia fazer um grande sacrifício por todos nós. É por isso que hoje o pão e o vinho são os símbolos da Páscoa. Tia, espera aí, explica a coisa aqui direitinho. A senhora falou ervas amargas, cordeiro e o coelho. Eu sou o coelho da Páscoa, parece, mas sou. Você deu a vida por nós? Você morreu na cruz por nós? Então, o coelhinho não é o símbolo da Páscoa. Mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Só comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, foi crucificado, foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não tem coelhinho na nossa Páscoa, né? Na nossa Páscoa tem o pão e o vinho, e é uma festa para lembrar, é uma festa para não esquecer de Jesus. E naquele dia, depois que Jesus fez a refeição junto com seus amigos, ele subiu para orar,
E aí Jesus foi preso, foi levado pelos soldados, foi julgado e foi condenado a uma morte muito dolorosa, a morte na cruz. E eles colocaram Jesus lá na cruz. Mas por quê? Por quê? Por que tão grande sacrifício? Por você e por mim, por amor. Porque Cristo é o nome dos nomes, é o nosso Salvador, Ele é o glorioso Redentor, Ele é o Verbo vivo, Ele é o Deus conosco. E naquele momento tão triste, Jesus foi colocado numa cruz e ali ele morreu. Morreu por mim, morreu por você. E o corpo dele foi retirado da cruz e foi colocado dentro de uma caverna, dentro de um buraco na rocha. E pegaram uma pedra bem grande e colocaram na frente do buraco. E aí no domingo, no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram para cuidar do corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, o túmulo estava vazio, não tinha ninguém lá. Por quê? Porque Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. E ele depois se encontrou com seus discípulos, com seus amigos, e ele falou assim: não fiquem tristes, eu vou me despedir de vocês, porque eu preciso encontrar com meu Pai. Mas não fiquem tristes, porque a gente vai se encontrar de novo. Eu vou lá encontrar com meu Pai e eu vou preparar uma morada. Eu vou preparar um lugar maravilhoso. Um lugar onde não tem dor, onde não tem choro, onde não tem fome, onde a gente não precisa ter medo de escuro, porque Deus é a luz. Onde a gente não vai mais ficar doente, nem vai ficar triste. E juntos nós passaremos os dias louvando e adorando ao Senhor.
neste lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Jerusalém, Jerusalém, cantai aos cantadores, Hosana nas alturas, Hosana pra sempre. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Morada de Deus, Nova Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. Você está convidado a morar nessa cidade celestial. Basta você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar dentro dele, e ele vai preparar um lugar nessa cidade para você também. Amém? Devagarzinho, deixa o pastor subir primeiro. Deixa o pastor sair. Irmãos, crescer e multiplicar, irmãos. Essa é a orientação do Senhor. Que bom, a igreja cheia de crianças. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, vou passar a palavra para o pastor Fred nesta manhã, mas antes, um irmão nosso esqueceu o seu tablet lá na cantina e talvez você esteja precisando agora para poder acompanhar o sermão da Bíblia. Alguém que esqueceu o tablet lá na cantina, esse tablet aqui, lá na cantina. Se não, vamos deixar na secretaria. Aí depois de 7 dias vai para... Não é não? Ah, tá. Depois de 7 dias, continua lá na secretaria, tá, irmãos? Aguardando. Irmãos, o Fred e a Damaris, família, estão conosco. Giovana, estão conosco nessa manhã. Fred é irmão do pastor Francisco, também está lá embaixo, né? E é um privilégio. Foi meu aluno no Colégio Americano Batista. O tempo passou. Damaris, nós estivemos ali na primeira igreja batista de Vitória também, muitos anos, e vai ser um privilégio, um prazer, Fred, poder te ouvir nessa manhã, da forma como Deus falou o seu coração para os nossos corações também. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade. Pastor Mazinho, quando ele me conheceu, eu era menor,
Eu não entendi a risada. Tá bom, eu era mais novo, né, pastor? Menor, você viu que não adiantou muito, não deu para crescer. Mas, gente, olha, muito obrigado, pastor, igreja. E que bênção é estar aqui com vocês. Vi tantas pessoas especiais na minha vida, pessoas de várias partes, de vários momentos. Clarinho está aí, meu professor de EBD, meu favorito professor, na época eu era moleque, era meu professor favorito, está aí, muita gente conhecida. Gente, é um prazer estar com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos 2. Nós vamos estar refletindo ali em 41 até o 47. Interessante como é que Deus faz as coisas. Eu não tinha ideia que haveria uma cantata tão linda quanto essa. E a mensagem da Páscoa é isso, meus irmãos. Filipenses 2, 5 a 11. Cristo está à direita do trono de Deus, né? Ali fala que Ele esvazia de si mesmo, toma forma humana. Estando na condição humana, Ele vai, aceita a morte de cruz. Não é algo que mataram Jesus, Ele deu a sua vida. Mas eu gostaria de refletir com vocês, há 50 dias depois da Páscoa, ali em Atos 2, só uma breve revisão, nós temos ali a ascensão de Cristo, e aí Cristo fala para os discípulos, olha, vão para Jerusalém, espera ali a promessa. E nesse meio tempo, os discípulos decidem que eles precisam colocar alguém no lugar de Judas. E aí eles escolhem Matias. E aí vem o Pentecostes, Atos 2, que é o cumprimento da promessa. Jesus envia o Espírito Santo e ali nasce a igreja. E aí, essa mensagem de hoje, eu gostaria de refletir com você, eu gostaria de trazer você para o campo da subjetividade, para que a gente vá para o campo da objetividade depois. Mas a pergunta é, e se? Nós lá em Nova Jersey, nós temos, tanto como Cross Point Church, que é a igreja que eu trabalho, quanto a Igreja Redenção, que é a igreja que Deus nos colocou ali para começar, nós temos refletido enquanto igreja, e se? E se Deus quer mais de nós? E se a mensagem dele for de fato a nossa mensagem? E se nos tornássemos a igreja que ele sonhou? E se nós voltássemos às nossas origens e fôssemos como de fato a igreja primitiva? Se começássemos a levar a sério a nossa caminhada cristã? Se disséssemos sim à missão de Deus? Eu costumo dizer que é o seguinte, cada um de nós tem um chamado específico, mas o chamado comunitário, que todos nós compartilhamos, é o ID de Cristo. Aonde quer que você vá, você tem que levantar a bandeira da cruz, você tem que ser o representante da luz de Cristo. Se vivêssemos, amássemos, servíssemos, doássemos, como os irmãos primitivos. Um dos maiores problemas com essa pergunta é que a gente não sabe como seria. Mas eu posso te afirmar, talvez estaríamos muito mais perto da vontade de Deus, como igreja, como cristãos. Eu gostaria de, antes de entrar no texto, lembrar a vocês algo muito importante sobre a igreja. Pastor Mazinho, esse texto, na minha caminhada lá, especificamente começando esse ministério, a Igreja Redenção, houveram semanas que um dia eu queria desistir, no outro também. E aí veio a pandemia, e aí olha o que diz em Mateus 16, Jesus ele começa a fazer algumas perguntas para os seus discípulos, e aí o texto diz, Mateus 16, 13 a 16, se você quiser ler comigo, versículo 13 fala, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15, e vocês, Jesus fala, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedrão,
usado por Deus, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. E aí vem, pastor. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Ou seja, Pedro, à destra de Deus, de Jesus Cristo, construindo com ele, iniciando, sendo o fundador da igreja. Mas é Cristo que fala: eu vou construir. Pastor, quando eu entendi isso, eu parei de chorar e parei de querer desistir, parei de querer regredir no meu chamado. Plantar a igreja, meus irmãos, é complicado, quanto mais quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, e nós estamos ali, minha esposa e eu, e para a glória de Deus, hoje somos 60, e temos 1 ano de existência. De repente você aqui no Brasil fala: olha, 60 não é nada, mas gente, nos Estados Unidos 60 é gente. E glória a Deus por isso. É porque Deus, Jesus é que está construindo a igreja dele. É Jesus que está construindo essa igreja, usando poderosamente os ministérios, o pastor Mazinho, mas não perca isso de mente. É Jesus que está construindo a sua casa, a sua vida. É Jesus que está te dando, meu irmão, a bênção diária para você prosseguir nesse mundo tenebroso. Jesus fala: eu, ou seja, Ele é o originador, Ele é o protetor, Ele é o líder, Ele é o cabeça da igreja. Depois Ele fala: eu vou, ou seja, a igreja, como eu disse, aqui nós estamos falando de 50 dias após a morte e a ressurreição de Cristo. A igreja não tinha nascido, e Ele está falando para Pedro: eu vou começar. Jesus estava falando para Pedro de algo futurístico, mas que estava começando ali, com essa fala. Aqui o contexto, Mateus 16, Jesus estava em pleno exercício do seu ministério. E ali ele fala para Pedro: olha, eu vou construir a igreja. E aí chega lá, ele morre, ele ascende onde ele está, à direita do trono de Deus. E aí 50 dias depois, vem a promessa, o Santo Espírito. E ali começa a igreja de Cristo. A igreja, você deve saber, se chama eclesia, ou seja, uma assembleia de pessoas que foram convocadas para um propósito distinto e específico. Um povo que se define pela fé na verdade que Pedro, ele acabou de revelar. Tu, Cristo, é o Filho do Deus vivo. Mas voltando ali ao pensamento original, Atos 2, 41 a 47, se você quiser acompanhar, esses versículos nos dão uma imagem de como era aquela igreja primitiva. E existem 4 coisas que esses irmãos, eles eram extremamente zelosos. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é que esses irmãos, eles eram zelosos às Escrituras. A dedicação deles às Escrituras. Atos 2, 42 fala: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos, e a comunhão, e ao partir do pão, e as orações. Lembrando que a igreja em Jerusalém, ela era composta, na sua maioria, por judeus, ou seja, eles sabiam tudo que os judeus tinham que saber, a grande maioria. Eles sabiam da Torá, eles sabiam dos profetas, dos salmos. Mas aqui a gente vê que a igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ou seja, aqueles 12 que Jesus escolheu, que caminhou com ele durante 3 anos, aqueles homens tinham muito o que ensinar. E nós vamos ver aqui no texto que tudo que eles faziam era ensinar a Cristo, era pregar a Cristo. Atos 5:42, eles não cessaram de ensinar e pregar a respeito de Jesus Cristo. Atos 8:5, Filipe em Samaria pregou-lhes a Cristo. Filipe para o etíope, o eunuco, anunciou-lhe Jesus. Paulo, lá em Atos 9:20, Paulo pregava sobre Cristo nas sinagogas. Atos 13:49, a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Atos 19:20, dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia.
E aí eu volto a te perguntar, e se? E se nós como igreja universal, igreja brasileira, igreja americana, e se nós nos dedicássemos de fato à palavra de Deus? E se nossos púlpitos estivessem cheios da palavra de Deus e não de workshop de autoajuda, promessas heréticas muitas vezes. Meu irmão, duvide daquele evangelho que fala que, olha, entrou para a igreja é só alegria, é só vitória. Não é assim. A Bíblia que eu conheço, a mensagem que eu conheço fala de cruz, fala de tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Ah, pastor, mas é só tristeza? Não. É uma bênção, meus irmãos, servir a Cristo. Mas não se iluda, existe um preço. Charles Spurgeon, mais de 100 anos atrás, ele falou: I have nothing to do tonight but preach Jesus Christ. Eu não tenho nada a fazer essa noite, mas pregar a Cristo. Há 100 anos atrás. Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. E a mensagem central dele era Jesus Cristo. 2 Timóteo 4,2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. É a pregação da palavra de Deus, meus irmãos, que muda o coração das pessoas. Lá na nossa igreja tem um irmãozinho, seu Geraldo, amor. Seu Geraldo, meus irmãos, chegou para a nossa igreja através de um amigo, e vai lá, e todo sábado, nosso culto é sábado, não sou adventista não, mas nosso culto é sábado. E aí o Geraldo está lá, e eu fui descobrir que o seu Geraldo se amarra em tomar uma. Aí eu falei, meu Deus, agora, hein? Mas irmão, o seu Geraldo está lá, já sentei, já saí para tomar café, já falei que não é por aí, e ele tem mania de falar alto. Quando ele chega assim e fala alto, eu já chamo ele no canto e falo, seu Geraldo, ó, nada de falar alto hoje na igreja, hein, no culto, hein? Porque você está pregando, aí ele quer dialogar com você. Às vezes o pastor faz a brincadeira, né? Aí ele quer conversar. Mas, irmãos, ele está lá. E eu vou te falar uma coisa, não sou eu que vou mudar o seu Geraldo, é a palavra de Deus. Então eu não posso parar de pregar a palavra de Deus. Nós não podemos parar de ler a palavra de Deus. Quando nos reunimos, a palavra de Deus deve ser declarada e nós devemos estar prontos e felizes para ouvi-la e para responder em obediência, amém? Segundo ponto, aqueles irmãos, eles eram extremamente zelosos no que diz respeito à liberdade na comunhão. Atos 2, 42 a 45, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Ali o companheirismo foi expresso por meio desse carinho que eles tinham uns para com os outros. E aí eu quero te dizer que uma das razões pelas quais o cristianismo naquela época bombou foi porque os cristãos, eles eram conhecidos pela forma como eles se relacionavam uns com os outros. Era muito amor, era muita compaixão, a ponto deles venderem bens para que todos entre eles estivessem bem. Sabe, pastor Mazinho, não sei você, mas lá a gente foi de 10, de 5, 10, durante um tempo, 15, e agora a gente está aí nesse patamar que eu te falei. E essas mudanças, elas causam inquietações, não é verdade? Muitas vezes nós estamos numa igreja, e aí a igreja começa a crescer, aí aquele nosso assento já passa a ser ocupado por outras pessoas, às vezes isso nos irrita, mas meus irmãos, imagina aquela igreja. Quando Cristo fala para os apóstolos, ali momentos antes de ascender, de ir para o céu, Ele fala, vão para Jerusalém, esperem ali a promessa. Até então ali acredita-se que eram 120, os apóstolos mais os outros que acreditavam. Pois no dia de Pentecostes, quando Pedro prega, a Bíblia fala que 3.000 se converteram.
Aí você pensa, uma igreja de 120, em um dia ela passa 3.120. Imagina os ajustes que aqueles irmãos não tiveram que fazer. Imagina se mudou o visual da igreja. Imagina se a forma com que eles se reuniam mudou ou não. De fato mudou, mas eles continuaram a ser lembrados como a igreja de Cristo, que ama, que vive um pelo outro. Meus irmãos, não adianta nada a gente vir para a igreja e não se importar com o nosso próximo. Eu gosto daquela expressão, nós devemos ser vida na vida do outro. Nós devemos ser bênção na vida do outro. E não é só aquele irmão que a gente gosta, mas aquele irmão que de repente não tem tanta afinidade com a gente. Que possamos aprender com esses irmãos, os nossos ancestrais cristãos. Tim Keller, ele fala, a igreja precisa ser um hospital para os doentes, um refúgio para os que têm o coração partido, um abrigo para os que sofrem, e um lugar cheio de pessoas amorosas, atenciosas, que dão as suas vidas uns pelos outros. Profundo, né? Tim Keller é pastor da presbiteriana lá em Manhattan. Manhattan é Nova York. Aquela região toda no Nordeste, ali, começando em Nova Jersey, vai Manhattan, New York, e aí vai subindo New England. Meus irmãos, a gente está falando de 3% do Nordeste inteiro. Apenas 3% conhece Jesus Cristo. Então, quando Tim Keller, um pastor de uma igreja muito boa, em Manhattan, ele escreve isso. Algo tão profundo. Isso me faz repensar a minha caminhada cristã. Isso me faz repensar a minha vida enquanto crente, enquanto membro de igreja. Será que nós estamos vivendo a plena comunhão? De fato, Cristo, ele fala, o primeiro e maior mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E o segundo maior é, ame o seu próximo como a si mesmo. Ele fala, o primeiro é amar a Deus, o segundo, ame o seu próximo. Então, meus irmãos, e se nossa comunhão fosse como a comunhão da igreja primitiva? Mas tem mais, tem algo mais. Aqueles irmãos, eles eram extremamente zelosos no privilégio que eles tinham de adorar. E diga-se de passagem, que equipe de louvor, que louvor maravilhoso. Eu tenho certeza que minha esposa vai sair daqui, amor, a gente tem que cantar aquela música e tal, e a gente vai tentar levar para lá essa unção dos irmãos. Mas, meus irmãos, existe algo que esses irmãos primitivos nos ensinam, que é o privilégio de adorar. Nós precisamos ser extremamente zelosos com o privilégio que Deus nos deu de adorar. Atos 2, 46 e 47. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe o que eu vejo aqui? Uma atmosfera de empolgação. Uma atmosfera de desejo, de busca incessante a Deus. João 4,32 fala, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Espírito fala do coração humano, o mais íntimo do seu ser. Agora, em verdade, nós estamos falando aqui de adoração inteligente. Com base no seu conhecimento de Deus, você adora a Deus. E aí vem o desafio, quanto eu conheço de Deus? Eu concordo com aquela música que fala, ninguém explica a Deus. Mas se a Bíblia é a palavra, é a revelação do Pai para nós, nós temos como conhecer um pouquinho de Deus. E o quanto você conhece?
E eu vou além, por que nós temos que adorar? Nós temos que adorar porque adorar causa um efeito em nós. Quando nós adoramos, meus irmãos, a Deus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Por isso que nós devemos adorar. E nós devemos adorar também porque quando nós adoramos a Deus, isso causa um efeito em Deus. A adoração, ela dá prazer a Deus. De fato, a Bíblia afirma que no céu nós vamos adorar a Deus incansavelmente, sem parar, 24/7, como eles falam lá, direto, sem parar. Você está preparado? Comece agora. Meus irmãos, que sejamos zelosos com esse privilégio que temos de adorar. Que sejamos empolgados, assim como aqueles irmãos eram. Sabe, Maine é o último estado antes de chegar no Canadá, lá em New England, lá no norte dos Estados Unidos. É extremamente pobre, é um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, não tem nada além de praias muito lindas. Aí tem uma história de um homem, provavelmente era brasileiro, porque esse cara estava empolgado, em Maine, super empolgado. Ele chegou no postinho, sabe aqueles postinhos de filme? Que a bomba é aquela bomba assim, ó. Aí ele chega para o frentista, aqueles americanão, barbudão, charuto, e chega, o que vocês fazem para se empolgar em Maine? Aí o camarada fala para ele, olha, aqui em Maine a gente não se empolga. E aquele cara entra no carro e fala, ok, né, bem-vindo a Maine. Mas o que isso me diz, meus irmãos? Que não sejamos como aquele americano barbudo que fuma charuto, que não tem empolgação nenhuma na vida, que possamos ser zelosos com o nosso prazer, com o nosso direito de adorar a Deus, com o nosso privilégio. E caminhando para o final, meus irmãos, aqueles irmãos, eles eram extremamente zelosos com o significado da mensagem que eles carregam. E agora de manhã, foi um resumo desse ponto inteiro. A mensagem que nós carregamos é essa que foi pregada pelas nossas crianças. A nossa mensagem é o Cristo ressurreto. É o Cristo que suportou tudo por mim e por você. Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A mensagem que esses irmãos, que esses 3.000 ouviram, meus irmãos, não foi uma mensagem bacana. Pedro, quando ele prega ali no dia de Pentecostes, a pregação dele é dura, basta ler Atos 2. Pedro acusa aqueles judeus, ele fala, olha, vocês sabem o que o profeta Isaías falou, o Messias que viria, todos os profetas, profeta Joel, sabe, todos aqueles que anunciaram o Messias, pois é, ele veio e vocês mataram. Imagina você aí, da onde você está, chegar um pastor aqui de fora e começar a te chamar de assassino. Isso me faz pensar, será que a gente está pegando leve demais com o que estamos pregando ultimamente? Será que a gente está se adequando demais à necessidade que o mundo tem? Será que a igreja está se adequando à imagem do Cristo que a sociedade quer acreditar? Ou será que estamos dispostos, como Pedro, a falar a verdade? Quem matou Cristo fomos nós. Mas ainda assim, a palavra de Deus viva e eficaz, ela entrou no coração de 3.000. E através do sangue de Cristo, aqueles irmãos foram salvos. Eles ouviram a verdade da expiação de Jesus pelos seus pecados, pelos meus pecados. Eles de fato entenderam a mensagem da cruz,
A palavra mensagem aqui é querigma, do grego, e é uma palavra que no Novo Testamento é usada com o significado de mensagem, pregação, anúncio ou proclamação. Aqueles irmãos, eles creram na mensagem que os apóstolos estavam pregando, e pela fé eles foram salvos. O que separa, sabe? O que separa a igreja de todas as outras instituições. O que faz a igreja ser uma instituição diferente é a mensagem que nós pregamos. A mensagem do Evangelho deve ser conhecida, meu irmão, a partir dessa plataforma e de todas as plataformas que dia a dia nós usamos. Não coloque esse fardo só nos pastores. Não pense que é um dever só nosso, é um dever de todos. Todos os dias que entramos no nosso campo missionário, a nossa mensagem é o nosso cartão de visita. Portanto, vamos pregar essa mensagem. Pedro, ele pregou, 3.000 pessoas foram salvas. E aquelas pessoas, eles deixaram Jerusalém e foram de volta centenas de quilômetros para suas casas, levando com eles essa mensagem. E você pode ter certeza que eles levaram. Porque como explicar, nós hoje, aqui, domingo de manhã, celebrando a Cristo, adorando a Deus, se não foi isso aqui, se não foi Atos 2, se não foi o sangue dos nossos ancestrais cristãos. E o que serve para mim de combustível, e eu gostaria que servisse para você, o mesmo Jesus, ali de Mateus 16, que fala para Pedro, Pedro, eu vou construir, não é você, eu vou te usar, Pedro, é o mesmo Jesus que está aqui dizendo para nós hoje, eu continuo construindo a minha igreja, amém? E meus irmãos, eu tenho certeza que no céu eu vou ver cada um de vocês. A igreja lá na América vai conhecer a igreja no Brasil. A igreja no Brasil vai conhecer a igreja na Índia, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte. Meus irmãos, glória a Deus, na Coreia do Norte o evangelho está fervendo. Na China, nós somos parte do movimento que começou no coração de Deus e foi inaugurado por Cristo Jesus através da sua morte na cruz. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai e amor, muito obrigado, Deus, pela tua mensagem, pela mensagem da cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor decidiu dar a sua vida por nós. Obrigado por esse movimento lindo, Pai, que o Senhor fez há cerca de mais de 2000 anos atrás ali em Jerusalém e chegou até nós hoje. E Pai, obrigado pela tua palavra que nos faz ver esse modelo, Deus, dos nossos irmãos ali em Jerusalém, e hoje poder aprender com eles, Pai, a como ser igreja, a como ser cristãos autênticos, cristãos que realmente entendem a mensagem que carregam. Cristo Jesus, eu peço por essa igreja, Pai, que o Senhor continue derramando as suas bênçãos, Deus. Que alegria é ver meu coração, Deus, que alegria no meu coração é ver essa igreja, Pai, num domingo de manhã cheia, Pai, de pessoas que te buscam, que te adoram. Meu Deus, faça isso se multiplicar, Deus, faça isso crescer, que venha o teu avivamento antes da sua vinda, Pai, e se ele não vier, Deus, que possamos estar preparados para encontrar contigo, Deus, em nome de Jesus. Abençoe a primeira igreja batista em Itaparica. Eu oro pelo pastor Mazinho, pela Gianes, esse casal que o Senhor colocou aqui. Deus, sê com eles, Pai, sê com essa igreja, e que eles possam seguir vitoriosos nessa caminhada cristã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, através dos batistas brasileiros, o evangelho chegou no Brasil há 150 anos atrás. Aqui no estado do Espírito Santo estamos completando 120 anos. E através das vidas que vive esse evangelho,
da comunhão dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, do partir do pão, das orações, de ter tudo em comum, é que nós estamos ainda aqui até a volta de Jesus. Eu tive o privilégio, o pastor Sérgio está ali, não está ali? Aí, o Sérgio está ali, ó, pastorou a igreja de Batista Cobilândia, né? Onde lá no passado. Também, com a família do Fred também. A Rebeca contemporânea da Damaris, lá na primeira igreja, olha, a Rebeca do Tiago ali, contemporânea de Damaris ali, o Zezinho está ali com a família, ó, Damaris, olha o Zezinho ali, ó, da primeira igreja também, e ó, o Toninho ali também, ali está o Zé Carlos e a Olívia ali também, lá de Cobilândia. Meus irmãos, essa é a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos espalhados no mundo inteiro, e nós nos encontramos nessa caminhada, mas haverá um encontro com Ele, e vai ser maravilhoso. Eu louvo a Deus porque, como capelão, não podia imaginar que você vira pastor. Chicão é pastor agora, gente. Damaris, que privilégio. Estivemos juntos na primeira igreja, nossa juventude ali, a sua juventude ali também, pude ministrar o seu coração, da sua irmã também. Está aí, não está? Ah lá, está lá atrás também, louvado seja nosso Deus. Assim é a igreja de Cristo Jesus. Isso me emociona porque estou ficando velho, né? 55 anos, a gente começa a chorar no púlpito. Mas como é bom pregar esse evangelho da graça. Como é bom saber o que Deus está fazendo e vai continuar fazendo. A gente passa o cajado, a carreira acaba, mas a carreira continua através da vida de vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Ore, abençoando quem está ao seu lado, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. E que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e que Deus os abençoe.